atuo também como perita judicial. O IBAP é um instituto técnico que reúne profissionais da área da perícia, são engenheiros e arquitetos que podem fazer parte podem se associar e participar das nossas atividades, produzindo trabalhos técnicos, estudos técnicos. O IBAP tem câmaras técnicas de inspeção predial, perícia, avaliações, segurança do trabalho e ambiental. O IBAP, se vocês entrarem no site institucional, vocês vão verificar no calendário, as câmaras técnicas que produzem os estudos são abertas ao público técnico também, engenheiros e arquitetos. Se alguém tiver interesse, quiser participar, sem ser associado, não tem problema. Inclusive, atualmente agora, assim, no momento da pandemia, a gente está fazendo as reuniões via Zoom. Então, é só mandar um e-mail para a Secretaria do IBAP, solicitando a inscrição, que a gente manda o link da reunião das câmaras e será um prazer recebê-los lá. Eu queria esclarecer também para vocês que meu primeiro contato com a área da perícia judicial foi quando eu estava na faculdade, que um professor de direito falou para mim que existia essa área de perícia de engenharia e que existia o IBAP. Eu fui para o IBAP no 5º ano da faculdade e não saí mais. Até hoje, estou atuando na área pericial. Eu quero apresentar o meu colega palestrante de hoje. Guilherme, se você puder colocar o slide, por favor. Já está colocado, né? Não? Não, não está. Não está? Tem que Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Foi? Agora está? Não. Espera um instantinho, deixa eu tentar aqui, então. Só um segundinho. Agora está. Agora foi, né? Bom, eu tenho o prazer de apresentar aqui o meu colega, também atuante na perícia judicial há muitos anos, o engenheiro Antônio Guilherme Menezes Braga. Ele é engenheiro civil formado pela Unisanta em 1984, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Fundacentro, pós-graduado em Avaliações e Perícias de Engenharia pela Unisanta, diretor de Relações Institucionais do IBAP São Paulo, dessa gestão 2021, perito aduaneiro da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos e atua como perito judicial e assistente técnico em diversas varas cíveis, família, fazenda do Estado de São Paulo. Passo a palavra, Guilherme. Obrigada. Obrigado, engenheira Fabiana. Obrigado, pessoal da FIB, pela oportunidade que nos estão oferecendo de falar sobre os nossos trabalhos, o que é a perícia e as suas atividades afins. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para quem quer ingressar nessa área de perícia é que algumas premissas são fundamentais. A primeira delas é a polidez com que a gente vai ter que falar com as pessoas, certo? Porque, geralmente, a gente está envolvido num ambiente jurídico, e esse ambiente jurídico requer algumas formalidades. Então, essa coisa que a gente tem aqui, os jovens têm do tipo isso, tipo aquilo, esse tipo de coisa nós vamos ter que abortar se quiserem fazer parte dessa área de engenharia, de avaliações e perícias. Também o trajar, porque quando a gente entra no ambiente forense, principalmente, a gente tem que estar trajado adequadamente, né? Não adianta ir com
tênis, essas coisas, tem magistrado que nem aceita que você entre no gabinete dele com esse tipo de trajes, né? Então, isso é muito importante deixar bem claro, né? E também a polidez no trato com as pessoas, tá? Com as partes, porque a perícia judicial sempre alguém vai perder, né? Então, o nosso trabalho, às vezes, mexe com a vida das pessoas, né? Com tudo que a pessoa teve na sua vida, né? Então, é muito complicado, a gente tem que tratar essas pessoas com bastante polidez, com bastante cuidado, e esse é uma primeira toque, né, que eu dou para vocês com relação a quem quiser entrar nessa área de perícia. Mas vamos lá. As definições. Basicamente, 4 definições assim, institucionais. Perícia é uma atividade técnica realizada com o propósito de averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado que se encontra um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, sei lá, uma patologia, um problema, uma queda de um muro, qualquer que seja o evento, avaliar bens, né, seus custos, frutos e direitos. No caso, a avaliação, que é uma parte dessa área de perícias, né, a avaliação também é uma perícia. E ela é uma análise técnica para identificar valores, custos e indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data base, tá? Consideradas também determinadas premissas e condições limitantes. O exame é a constatação de fatos ou desenvolvimento de processo analítico fundamentado que permita extrair conclusões acerca de causas e consequências, ainda que no âmbito da probabilidade, tendo como objeto pessoas, semoventes e bens imóveis. Aí já vem o primeiro termo jurídico que a gente costuma, que as pessoas às vezes não sabem o que significa. Semoventes são animais, gado, cabrito, qualquer tipo de animal, tá? Em bandos de animais, que você também avalia, calcula e mensura. Vistoria, a diferença do exame para a vistoria é que o exame tem como objeto pessoas, semoventes e bens móveis, tá? E a vistoria tem como objeto a constatação de fatos de bens imóveis, certo? Então, isso é muito importante ficar essa diferença, tá? Aí temos aí, quem pode fazer perícia, tá? Na área que nós vamos falar especificamente. Existe perito médico, existe perito contador, existe perito de odontologia, existem vários tipos. Mas na nossa área específica, existe uma resolução 218/73 do CONFEA que estabelece as atribuições profissionais e discrimina as atividades pertinentes à modalidade de engenharia, arquitetura e agronomia e demais profissões da área tecnológica. Já a resolução também do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, 345/90, regulamenta a atividade de engenheiros e arquitetos e outros como peritos. Veja que o artigo 2, artigo 2º, diz exatamente o seguinte: compreende-se como atribuição privativa dos engenheiros em suas diversas especialidades, dos arquitetos, dos engenheiros agrônomos, dos geólogos, dos geógrafos e dos meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, certo? Suas partes, integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, no caso do engenharia de produção, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais ou bens e direitos que, de qualquer forma, para sua existência ou utilização, sejam atribuições dessas profissões. Por exemplo, recursos naturais, o perito avalia, por exemplo, uma jazida mineral ou uma fonte de água doce. Eu, particularmente, só a título de comentário, eu fui uma vez instado a fazer uma avaliação de uma ilha oceânica.
E aí eu fui estudar o que significava, quais eram as premissas e as variáveis importantes para se avaliar uma ilha oceânica. E depois a gente, é lógico que o que eu vou dizer, mas eu não tinha parado antes para pensar nisso. A principal premissa numa ilha oceânica é a existência de água doce dentro da ilha. Ou seja, o fato de ter uma fonte de água doce. Porque imagina uma ilha oceânica sem água doce, que você tem que trazer a água do continente, ou então esperar água de chuva e fazer todo um tratamento, é bastante complexo. Então, aí vem a parte de avaliação de recursos naturais. Tá? O artigo 3º diz que serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos indicados no artigo 2º, quando efetivados por pessoas físicas e jurídicas não registradas no CREA. Então, essa resolução deixa muito claro que essa atividade é exclusiva nossa. Tá? Nossa. Claro que existe lá o Conselho Federal de Medicina, que também tem as suas atribuições para a parte médica, mas as perícias de engenharia e arquitetura são exclusivas de profissionais registrados no sistema CONFIA-CREA e CAL. Bom, existe a figura do perito judicial. O que é o perito judicial? Ele é um auxiliar da justiça, tá? Ele não julga nada, ele é um profissional legalmente habilitado, idôneo e especialista, convocado para realizar uma perícia. Essa é a definição técnica do trabalho. Tá? O assistente técnico, que existe também a figura do assistente técnico, eu já vou passar para vocês um pouco adiante, mais ou menos o organograma, como funciona isso no judiciário, é também um profissional legalmente habilitado, indicado e contratado por uma parte, porque a perícia judicial ela é composta de duas partes, um autor de uma ação e o réu da ação, que eu vou colocar mais na frente. O assistente técnico ele pode ser contratado tanto pelo autor, como pelo réu, como por ambas as partes, e ele vai ajudar o perito judicial, subsidiar o perito judicial nas suas conclusões e fornecer documentação e outras premissas para que o trabalho seja o mais adequado e mais profícuo possível. As atribuições, obrigações, prazos e demais previsões de trabalhos a serem desenvolvidos, no caso de perícia judicial, são definidos no Código de Processo Civil, tá? No novo Código de Processo Civil. O artigo 156 e 158 fala das atribuições, obrigações e prazos da perícia. Já o artigo 464 a 480 fala sobre a perícia a prova pericial em si. Tá? Então, esse organograma foi feito pela engenheira Andréa, ficou muito, muito interessante, muito bacana, que dá uma noção boa para a gente de como funciona a perícia, a área de perícia na área judicial. Tá? Então, existe a figura principal, que é o juiz de direito. Ele tem tem a formação do juiz de direito é uma formação de direito. Ele fez faculdade de direito. Então, quando existe uma demanda, uma lide, esses são termos que vêm do jurídico. Quando existe esse tipo de demanda que envolva um problema técnico de engenharia, ele, por não saber, não entender do assunto, ele faz uso de um auxiliar da justiça chamado perito judicial. Pode ser na área médica, pode ser na área de engenharia, como falei, em várias outras áreas. Mas como falamos exclusivamente na área de engenharia e arquitetura, ele vai chamar o perito judicial. Quem é o perito? É o olho do juiz. São os olhos do juiz. Porque provavelmente é uma relação de confiança entre o juiz e o perito judicial. O perito judicial pode ser nomeado por um conhecimento ao magistrado, que é o juiz de direito, também chamado de magistrado, mas o magistrado nunca vai deixar mesmo que a pessoa seja do seu rol de conhecimento, ele nunca vai prescindir da expertise, da qualificação técnica do perito,
porque ele provavelmente ele vai julgar em cima de uma prova técnica que o perito vai buscar. Então, ele vai assinar praticamente embaixo o que o perito vai trazer para os autos. Então, percebam que é muito importante a figura do perito. A gente pode, nós como peritos, podemos até nos equivocar, nós somos seres humanos, mas nunca sermos venais. Isso é uma coisa inaceitável. Não há como fazer isso, até porque você vai colocar o juiz de direito, que foi a pessoa que te nomeou e confiou no teu trabalho, numa situação complicada. Então, isso não existe. Isso tem sanções, que eu não vou entrar nesse mérito, que pode dar até cadeia, tá? Para quem for atuar de uma forma venal. O perito judicial, ele é isento. Ele não é amigo do réu, do autor, nem do réu, nem de parte nenhuma. Ele é pela verdade, tá? É a verdade suprema. Então, vamos lá. O juiz nomeia, tem aquela flechinha, o perito judicial. O juiz também faculta, dá o direito às partes de nomearem assistente técnico. Como é que é o nome jurídico que se dão às partes? Por exemplo, o autor, ele pode ser o autor ou o réu. O autor também é chamado no jurídico, nos termos jurídicos, como exequente, como requerente, ou, no caso de ações de desapropriação, como expropriante. E a parte réu é o executado, o requerido ou o expropriado. Na realidade, o réu, às vezes, o termo réu, quer dizer, a gente leva muito para o lado da criminal, mas não necessariamente é o caso de ser criminal. Por exemplo, você vai fazer uma ação de inventário, tem que avaliar uns bens, então a família nomeia um membro da família que vai fazer uma ação para que os outros membros da família tenham direito também a uma parte da ação. Então, esses outros membros da família poderiam ser chamados de réus, mas não necessariamente são réus, é um termo jurídico que existe para isso. Então, vamos lá, o perito judicial é nomeado e ele vai fazer um laudo técnico, tá? Quem faz laudo é perito judicial, assistente técnico faz parecer técnico, tá? E depois, com esse laudo técnico executado pelo perito, os assistentes técnicos de ambas as partes, depois de subsidiarem o perito com bastante informações, tudo que o perito precisar, eles são obrigados a fornecer, e aí eles emitem um parecer, que pode ser concordante, divergente do laudo técnico, parcialmente concordante, parcialmente divergente. É basicamente isso, tá? E eles tentam influenciar, sempre influenciando para que, por exemplo, o assistente técnico do autor sempre vai tentar ver o lado do autor. E o assistente técnico do réu sempre tentando ver o lado técnico do réu. Sempre com ética, que é a coisa mais importante nessa atividade. Vamos lá. Também, falando sobre laudo judicial, o artigo 473 do Código de Processo Civil elenca os requisitos que devem conter em um laudo judicial, que são o objetivo da perícia, tá? Isso normalmente é o juiz que fixa, o que ele chama de ponto controvertido. Ele fala assim: nomeio para o deslinde da presente lide, nomeio a engenheira Fabiana Albano e fixo como pontos controvertidos a existência ou não de danos no imóvel do autor, a causa dos danos e a extensão e quantificação dos danos, por exemplo. Então, ele vai dizer o objetivo da perícia. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Depois, nós fazemos a análise técnica ou científica do trabalho, o método que nós estamos utilizando para embasar o nosso trabalho. A nossa lei são as normas técnicas brasileiras, as NBRs. Todas elas têm norma para tudo.
E as respostas conclusivas, no final do laudo, sempre tem algumas formulações de quesitos ou perguntas, né? É o termo técnico, jurídico, é quesito, com relação a perguntas para o perito responder, certo? Segundo o IBAP São Paulo, né, que nós temos também algumas definições, porque o IBAP São Paulo é um produtor de norma técnica. Laudo é um documento técnico elaborado por profissional habilitado, no qual são relatadas constatações, análises e conclusões de perícias, exames, vistorias e avaliações. O parecer técnico é um relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido pelo assistente técnico ou por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre o assunto da sua especialidade. Como eu falei, o perito produz o laudo e o assistente técnico faz um relatório para complementar o laudo ou para divergir de alguma parte do laudo que ele não concorda. Tá? E isso vai ser tudo submetido depois para o juiz fazer o seu julgamento. Aqui é um slide que eu peguei de uma apresentação da engenheira Fabiana, que eu achei muito importante, que além do que eu tinha falado sobre trajes, formalidades, esquecer aquele nosso linguajar de obra ou de chão de fábrica, né? Que é um pouco mais chulo ou simplório, né? Além disso, o que é mais importante em tudo é a qualificação, é o conhecimento, a expertise. Nós temos, o perito tem que estar sempre atualizado, tem que estudar muito, 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 muito. Não basta ser só um graduado em engenharia. Você tem que ir a fundo no que você vai trabalhar. Também foi colocado, e é muito interessante, o perito é um clínico geral. Tá? Ele conhece um pouco de tudo, né? Ele deve conhecer um pouco de tudo. Mas ele, quando chega numa questão específica, ele tem que ir a fundo, ele não pode deixar o juízo sem respostas. Tá? Então, ele tem que buscar sempre a especialização e valer-se muito da sua experiência profissional, dos cursos avulsos que existem nas áreas de interesse, e o IBAP é um deles, o IBAP São Paulo é um deles, que oferece uma gama enorme de cursos, tanto presenciais como de EAD, pós-graduação, o IBAP também oferece isso. Tem outras entidades tão sérias quanto que também oferecem, que a gente puxa sempre sardinha para o nosso lado, porque nós somos o IBAP São Paulo, né? Então, nós temos cursos avulsos, nós temos um curso de pós-graduação, que já foi colocado no vídeo institucional em parceria com a Universidade Mackenzie. Existem mestrados na área e doutorados e até pós-doutorados, né? Depende do grau de especialização em determinada área que a pessoa queira se especializar. Mas não deixe, sempre tenha que estudar muito. Primeiro, que quem faz engenharia, quem faz arquitetura, o curso de engenharia e de arquitetura não é para qualquer um. Tá? Eu falo com muito orgulho da engenharia, da arquitetura também, porque não é para qualquer um ser engenheiro. Tá? Então, tem muita gente querendo trabalhar na nossa área. Não tem problema nenhum. Vai fazer engenharia, vai fazer arquitetura. Vai sentar lá no banco da escola, vai aprender a fazer conta, vai aprender a ler gráfico. Depois a gente vem e a gente conversa. Responsabilidades. O IBAP tem o seu código de ética, o CREA também tem, o CAL também tem. Isso é muito importante. Nós não podemos, o perito não pode fugir da sua responsabilidade e do que é correto. Não tem, mas dá para fazer. Não dá. Tem que ser correto, tem que ser íntegro no seu trabalho. Tá? Quem trabalha no meio judicial, os prazos judiciais e extrajudiciais também são importantíssimos.
quando você... Judicial nem se fala, porque você pode sofrer sanções, mas também você vai fazer um trabalho extrajudicial, um trabalho para terceiros, você deu lá um prazo de 30 dias para executar o trabalho, faça em 30 dias. Não fuja dessa responsabilidade, porque você fica taxado como uma pessoa que não cumpre prazo, não cumpre metas. Isso é muito ruim para a nossa atividade. Tá? Uma outra coisa muito interessante é que nós devemos lembrar que existem 3 tipos de prova. A prova documental, às vezes uma análise grafotécnica, documentos que vão juntados ao processo, que são suficientes para o juiz fazer um juízo de valor. Tem a testemunhal, que o pessoal tem um jargão no judiciário que fala que é a prostituta das provas, mas não deixa de ser uma prova, tá? Se for bem conduzida, a prova testemunhal pode funcionar. E tem a mais importante de todas, a prova pericial, porque com a prova pericial não tem senão. Aquilo bateu, olha, é isso e acabou. Não tem como se contestar uma prova pericial. Sendo bem feita e bem fundamentada, ela é objetiva. Acabou, olha, é isso aqui que está acontecendo e ponto final. Tá? Então, ela é a mais importante das provas. Aqui, só um exemplo de normas. Quem tiver interesse em entrar nessa área de perícias tem que decorar essas normas, algumas dessas normas. A norma de perícia, a 13752, que agora está em revisão, tem que dormir debaixo do travesseiro com ela. Ela, e junto com a do IBAP também, a norma básica de perícias do IBAP, que está à disposição no site do IBAP. As normas da BNT você tem que adquirir, tem que comprar, tal, tem que dar toda uma formalidade. Mas são normas que todo perito, com um pouco de experiência, tem essa norma decorada, até os incisos, os anexos, a gente sabe praticamente de tudo. E também existem as normas de avaliação de imóveis urbanos, que é a outra parte, porque a perícia basicamente, avaliações de perícias basicamente se dividem em 2 partes. As perícias e as avaliações, que são uma metodologia toda técnica de você poder apurar o valor de um bem, tá? Um bem imóvel. Então, essas normas é a 14653, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A parte 1 fala procedimentos gerais, ela te dá definições. Tá? A parte 2 é a mais importante para quem faz avaliação de imóveis urbanos, quem vai avaliar um terreno, um apartamento, uma casa, um galpão dentro da área urbana. Depois tem a parte 3, que envolve imóveis rurais e seus componentes. Então, aí a avaliação de imóveis rurais normalmente são feitas por engenheiro agrônomos, né? O engenheiro civil tem uma parcela, mas o agrônomo entra muito forte nessa área, porque, por exemplo, se avalia a terra nua, o perito de engenheiro civil pode avaliar. Só que o que existe em cima da terra nua? Existe, por exemplo, gado. Se existe gado, existe pasto. Pasto custa dinheiro. Gado custa dinheiro, tem que ser avaliado. As cercas que fecham a fazenda, que fecham as cocheiras, também são avaliadas. Existe avaliação para cerca de 3 fiadas, 4 fiadas, 5 fiadas. Então, tudo isso é avaliado. Então, é um trabalho que é multidisciplinar. Ou o engenheiro, o agrônomo consegue fazer sozinho, mas o engenheiro civil também, juntamente com o engenheiro agrônomo, consegue avaliar isso. A parte 4 fala de avaliação de empreendimentos, base imobiliária. Hoje é uma tendência mundial que hoje um imóvel, um bem, vale pelo que ele pode aferir de renda. Então, essa parte 4 fala sobre isso, que são avaliações de empreendimentos, base imobiliárias. Quanto que aquele bem pode render para a pessoa é o que ele vale, não só o valor dele patrimonial. A parte 5 envolve... Opa! Saiu aqui? Felipe, por favor, você pode parar o compartilhamento de tela? Muito obrigada.
Tem que aguardar, né? Acho que agora você pode tentar compartilhar, Guilherme. Tá. Deixa eu ver se eu tô... Não era aqui. Era aqui. Estava aqui. Vamos lá. Então, a parte 5 envolve muito... Eu sei que aí, junto com... Tem colegas aí, futuros colegas... Não compartilhou, parte... Guilherme. Não? Não. Ixi, agora, deixa eu ver. Aqui na tela. Foi? Não. Deixa eu ver aqui. Foi? Não, né? Não foi. Não. Nossa, agora... Fernanda, eu vou pedir a gentileza. Fernanda, se você puder retirar o participante que compartilhou. Agora foi. Depois insere novamente. Agora foi, né? Foi sim. Vamos tentar por aqui, depois qualquer coisa eu mudo ali na frente, tá? Então, a parte 5, como eu estava falando, eu vi que o engenheiro Guilherme me disse que existem alguns futuros colegas aí na área de engenharia de produção. Então, por exemplo, eles têm que dormir em cima, embaixo do travesseiro, com a parte 5 da norma, que fala de avaliação de bens, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, tá? Então, essa muito afeta os engenheiros de produção, tá? Engenheiros mecânicos, engenheiros de produção. Bom, então, e tem a norma do IBAP também, além dessa norma, a BNT 14653, de parte 1 até parte 7, a parte 6 fala de avaliação de recursos naturais e ambientais, a parte 7 fala de avaliação de patrimônios históricos e artísticos. Além dessa norma da BNT, existe a norma do IBAP para avaliação de imóveis urbanos, que seria algo que conversa, uma norma que conversa com a parte 1 e parte 2 da norma da BNT, tá? Então, agora eu vou dar um pequeno exemplo aqui, uma coisa bastante genérica, de como funciona uma perícia, tá? E depois uma parte de avaliação. Vamos lá. Ferramentas da perícia. Tá? Basicamente, existem mais, mas uma coisa mais singela é o seguinte. Nós estamos vendo aqui uma casa, tá? Um sobrado, então nós temos 3 itens básicos aqui a serem feitos. A vistoria, a inspeção e a perícia. Tá? O que é vistoria, o que é inspeção e o que é perícia? Tá? Vistoria, vamos lá. A pessoa vai com uma câmera fotográfica, conforme está ali, um modelo bastante obsoleto, mas é o que eu achei aqui na hora, e vai ali e vai identificar uma coisa ali estranha ali acontecendo ali na parede lateral direita, na fachada lateral esquerda dessa casa. Pô, tem uma coisa estranha. Então, ele foi ali, vistoriou e tirou uma fotografia. Nada mais do que isso. Tá? Aqui, aí entra a inspeção. A inspeção, o que é? Ele foi lá, tirou a fotografia do que estava acontecendo, pegou uma lupa e viu que aquilo ali é uma fissura, é uma trinca, é uma rachadura. Todas essas patologias, elas têm, pela espessura delas, ela vai mudando de nome. Fissura até não sei quantos milímetros, eu não tenho isso de cabeça. Depois vem trinca, depois vem rachadura. Tem uns 5 ou 6 nomes aí. Tá? Então, a pessoa já fez uma identificação. Opa, isso aqui é uma trinca. Pô, está tendo a 45 graus ali. O que pode estar acontecendo ali? Tá? Aí, então, isso é uma inspeção. A vistoria, praticamente, é só uma constatação de alguma coisa. A inspeção vai um pouco mais a fundo, constata e aponta e fala assim, olha, tem aqui um riscozinho aqui, tem que dar uma pensada nisso, um grau de risco ou coisa que se valha. E a perícia,
que é o mais importante de... Não que é o mais importante, são 3 atividades independentes. A perícia, no caso, vamos imaginar a perícia judicial, que é o seguinte, a pessoa, a mesma trinca foi fotografada, ela foi com a lupa, ela foi vistoriada, aí depois esse terceiro fotinho aí são livros, né? O perito foi, estudou, aí ele pegou um prumo, ele viu lá, não sei se vocês conseguem enxergar, tem um verde aqui embaixo, ele percebeu que houve um recalque diferencial aqui, e no caso aqui somos nós aqui, o engenheiro aqui, né, com a roupa de especialista. E aí o que ele faz? Ele identificou o problema, ele fotografou o problema, identificou o problema, viu qual foi a causa que gerou o problema, foi um recalque diferencial, e ele propôs uma solução para o problema. Ele propôs o quê? No caso aí, um reforço estrutural, uma sapata para poder conter esse recalque que estava acontecendo aí. Então, a perícia, veja aqui, voltando aqui, a vistoria é só uma constatação, você só foi lá e vistoriou e falou, aqui tem uma trinca, pronto. A inspeção foi um pouco mais além, já viu que era uma trinca com tanto de espessura, tal, e aí a perícia é completa. Foi lá, identificou o que aconteceu, quem foi, aí vamos dizer, quem foi o culpado disso foi o construtor que fez a casa, ou o construtor, houve um recalque por causa do solo, ele não calculou direito as fundações, então a casa deu uma recalcada. O que acontece? Deu uma recalcada, apurou a causa, apurou quem foi o causador do problema e propôs uma solução, que seria uma solução de um reforço estrutural. Tá? Isso é a perícia. Tá? Basicamente, coisa bastante simples. Tá? Agora, no caso da vistoria. Vistoria no caso de avaliação de imóveis. Quando você vai avaliar um imóvel, tem toda uma metodologia científica para você calcular quanto vale, baseado em amostra de mercado de bens similares, em regiões próximas ou não, depende de 1000 variáveis. Mas não basta, por exemplo, eu vou avaliar um apartamento, esse apartamento aqui, nesse edifício aqui. Eu estou falando de Santos, tá? Eu acho que todos já conhecem que Santos tem os famosos prédios tortos. Esse prédio aí do lado esquerdo chama-se Edifício Maimbi. Ele tem um desaprumo de 2,7 metros. É uma coisa absurda. Teoricamente, se você recalcular ele já foi recalculado, ele está em colapso. Só que ele está de pé, porque acho que Deus é o maior amigo do engenheiro e os coeficientes de segurança usados aí foram muito grandes. Mas é um absurdo ao ponto de ele ter, se eu não me engano, são 9 andares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Ele tem 9 andares, o elevador só chega até o 7º. Ele foi regulado, foi tão regulado o elevador para ser torto que ele não passa do 7º andar. Coisas do tipo, as portas são cortadas na diagonal, então quando ela está aberta, ela consegue abrir, mas quando fecha, ela fica com um triângulo embaixo, assim, um vão, assim, é uma coisa absurda, tá? Então, para quando você for avaliar um apartamento, você não pode olhar só o apartamento dentro dele. Ele é um apartamento de frente para o mar. Teoricamente, ele valeria similar ao do lado, mas não, ele tem um fator que a gente chama de externalidade negativa que influencia muito no preço dele. Então, o trabalho tem que ser pensado na região. Tá? Outro que eu tenho aqui, que é do lado direito, eu botei aqui uma seta. Vocês estão vendo uma casa aqui meio pintada de ocre, né, de areia. Ela é uma casa muito bonita aqui na região, né, chama-se Avenida Indianópolis, em São Paulo, para quem não conhece. E aqui tem uma seta aqui indicando, não sei se vocês conseguem ver, tem uma senhora aqui na porta da rua, na porta dessa casa. Essa rua aqui é muito sugestiva aqui da cidade de São Paulo, todo mundo conhece, porque essa rua é dividida, essa rua é uma avenida, ela é dividida
Num lado, acho que no lado esquerdo ficam as prostitutas e do lado direito ficam os travestis. Então, ninguém tira essas pessoas de lá. Então, é um absurdo. Ou seja, você vai avaliar uma casa dessa. Você imagina você ser dono de uma casa dessa e às 9 horas da noite você vai receber uma visita, tem uma prostituta na porta da tua casa, semi-nua, esperando para fazer algum tipo de programa. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, é um fator também de externalidade negativa que causa na avaliação de uma propriedade que seria muito boa caso os órgãos públicos fizessem o trabalho deles e tirassem essas pessoas desses lugares, né? Da mesma forma, também tem um fator de externalidade positiva. Por exemplo, a pessoa tem lá um imóvel comercial numa determinada avenida e, de repente, o metrô resolveu fazer uma estação na porta. O prédio já está lá há 30 anos, valia X, mas, de repente, colocaram uma estação de metrô na porta. O que acontece? Vai ser um fator valorizante na avaliação desse bem, tá? Então, a gente queria deixar isso aqui bastante claro para vocês. Eu não sei, tem tempo, Gira Fabiana, para a gente apresentar alguma coisa? Porque parece que tinha 7 horas. 10 minutos. Né? 10 minutos? 10 minutos para as 19 horas. Ele disse que a gente pode passar um pouquinho. Tá, eu vou tentar... Desculpa atrapalhar, mas pode passar um pouquinho sim. Os alunos já estão avisados, tá? Eles podem entrar um pouquinho mais tarde nas aulas por ser aulas de revisões dessa semana aí, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu quero deixar, a gente quer deixar, inclusive, eu peço até a ajuda da engenheira Fabiana e da engenheira Andréia, para abrir para pergunta. Deve ter bastante pergunta aí, nós estamos à disposição aí no que for possível a gente esclarecer, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês são 3 laudos feitos aqui pelo meu escritório. Evidente, eu não vou deixar, não vou citar exatamente qual é o local, tal, mas o primeiro é um laudo de perícia judicial, uma chamada produção antecipada de provas. Então, vamos lá. Vamos lá. Todo laudo pericial, judicial, e pericial de uma forma geral, ele tem sempre uma sequência de trabalho. Guilherme, não apareceu o laudo. Não? Não. É que eu acho que você tem que mudar a tela que você está compartilhando, não? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Enquanto isso, esses são os cursos EAD que o IBAP está proporcionando até o público. Achou? Não, eu ainda não achei, não, mas deixa eu ver. Aí. Agora foi? Tá. Foi. Vamos lá. Então, esse é um laudo de engenharia civil, foi uma perícia numa residência, tá? Notem que por exemplo, uma outra coisa que é muito importante, o nosso vocabulário vai ter que deixar de ter 400 ou 500 palavras para ter um pouco mais de palavras, principalmente palavras de cunho jurídico. E outra coisa que é muito importante é que todo o laudo é feito na terceira pessoa, tá? Não sou eu, olha, eu acho que é assim, eu vi isso. É sempre o perito esteve presente, o perito não sei o quê. Então, vamos lá, todo laudo ele é composto de uma primeira parte, preliminares, depois ele tem levantamento de dados, depois ele tem análise, conclusão e resposta de quesitos, no caso judicial. Tá? Então, todo laudo tem que ter essa formatação básica. Preliminares, levantamento de dados, análise e conclusão. Então, vejamos lá, por exemplo. Preliminares, objetivo do trabalho. O signatário foi honrado, tá vendo? Na terceira pessoa. O signatário é o perito. Deferida a prova pericial,
do processo em epígrafe, o signatário foi honrado com a sua nomeação para realizar a perícia, as folhas tais dos autos. A presente perícia tem por objetivo a determinação do estado de conservação e averiguação de eventuais danos existentes no imóvel pertencente à autora. Então, isso aqui foi o ponto controvertido, que o objetivo, é o que o juiz está querendo que a gente responda. Tá? Ele quer que a perícia tem por objetivo determinar o estado de conservação e averiguação de eventuais danos existentes no imóvel pertencente à parte autora, que fez uma reclamação. Então, aqui tem todo um resumo processual, aí tem vistoria e levantamento de dados. Então, aí temos que dizer, a vistoria foi realizada no dia tal, onde se adentrou no imóvel para verificar seu estado de conservação e, principalmente, verificar possíveis danos existentes. Aí temos que descrever, vistoria e levantamento de dados. Aí vamos descrever o imóvel, a região possui características residenciais, trata-se de um imóvel composto por um sobrado residencial com edícula sobradada e piscina, que na época tinha sido adaptado ao uso comercial destinado a um salão de beleza. Era um aluguel, era uma casa que foi adaptada e virou um salão de beleza. Aí diz lá que o pavimento térreo tinha estacionamentos, o pavimento superior tinha 4 dormitórios, banheiros, sacadas e tal. Aí levantamos os dados, levantamento de dados. A casa possui uma idade física de 56 anos, encontra-se em regular estado de conservação. Tal. As patologias encontradas foram manchas de umidade nas paredes, instalações elétricas deterioradas, instalações hidráulicas comprometidas, pinturas externas e internas apresentando grande desgaste, esquadrias danificadas por ausência de manutenção. Aí fizemos um cálculo da estimativa de custos, por um método lá que existe, e chegamos que o valor do custo para transformar a casa, voltar a casa ao padrão original, era R$ 165.300, preço para uma data base, isso é muito importante, nós sempre temos que frisar, maio, por exemplo, nesse caso era maio de 2010. Aí tinha os quesitos, como eu falei, quesitos do autor. O autor perguntou quais os danos podem se experimentar no imóvel periciado, se pode experimentar o oriundo da má conservação. Os danos da má conservação referem-se à ausência de manutenção das portas, calhas, bababá. E aí vão se respondendo, o perito responde todos os quesitos formulados pelo autor e pelo réu, ou pelo juízo também. Aí você encerra o laudo, acabou, caiu. Aí você encerra o laudo, e aí, no caso, eu juntei as fotografias. Esse era o imóvel, aí você vê que eles retiraram toda a caixa de entrada, né? A pessoa que saiu com raiva, retirou a caixa de entrada, retirou o relógio de água. Aqui, como ele deixou internamente, estava cheio de tubulações, porque era adaptado para ser um salão de beleza, né? Olha o estado das paredes, tudo com infiltração de umidade, alguma por falta de manutenção, e assim sucessivamente. Então, esse é um laudo de perícia na área de avaliação, de perícia. Agora, deixa eu tentar ver aqui. Guilherme, a gente tem perguntas no chat aqui, acho que era um bom momento. Vamos parar? Quer parar? Eu quero mandar... Não, não. Quero te fazer a pergunta que foi encaminhada aqui. Vamos lá. É porque, como já foi a respeito do exemplo anterior, o Guilherme Coutinho perguntou se, no caso da residência de Corocre, a perícia verifica, além de estruturas, como a do exemplo dos travestis, toda a região e o uso dela podem ser registrados no laudo? Olha, a gente, quando vai fazer, naquele caso específico, seria uma avaliação do imóvel em si. Então, você era uma perícia de avaliação, né, Guilherme? Era uma perícia de avaliação, não era uma perícia de patologia. Estrutural. Não era uma perícia estrutural, era uma perícia de avaliação. E ali, esse hábito que existe na cidade de São Paulo, esse hábito inadequado que existe na cidade de São Paulo, sem que as autoridades façam cumprir a legislação, depreciou os imóveis de toda essa avenida.
Então, não tem nenhuma relação, esse fato dessa senhora não tem qualquer relação com patologia, e sim com a depreciação do imóvel para venda ou para locação por conta dessa presença dessa pessoa no local. Não sei se eu respondi. Tem mais um. Primeiro, ele gostaria de saber se você pode disponibilizar o laudo que você está apresentando para que ele leia depois. Claro e a outra pergunta é, o juiz leva em consideração as especializações para determinar o perito da ação? Com certeza, com certeza. Ele vai pegar, ele vai ver as especializações que o engenheiro tem. No caso, nós estamos falando de engenheiro e arquiteto. O nível de especialização, e ele também, o juiz também, por exemplo, em São Paulo, tem só o Fórum Central Civil, se eu não me engano, são 47, 48 varas. Acho que a engenheira Andréa, com certeza, acho que tem esse número melhor do que eu. E eles se conversam, eles sabem. Olha, eu estou com um caso assim, eu preciso de um especialista. Aí o outro juiz falou assim, olha, esse meu perito, ele fez um trabalho similar, tal, e ele tem essa especialização nessa área específica, tal, e, pô, indica ele. Então me dá aí o telefone dele, aí o juiz te liga, fala, olha, doutor, eu estou querendo ver se o senhor tem disponibilidade de fazer aqui, de trabalhar como perito. Mas ele olha assim, o juiz, ele pode ser tudo, menos bobo. Tá? Então, acho que eu respondi aí, né? Acho que sim. Posso complementar? Por favor. Eu acho que tem horas que o juiz nem sabe muito quem nomear. Ele vai nomear uma pessoa em quem ele confie. E aí, se você não tem capacitação para aquele caso que ele te nomeou, uma capacitação técnica, ou você declina da nomeação, ou você informa para o juiz que você vai contratar alguém que tenha. Então, você informa. Né? Então, você pode falar, eu não tenho capacitação para avaliar maquinários, mas eu tenho, ou o senhor pode nomear fulano, ou eu contrato fulano e ele trabalha comigo. Aí fica a critério do juiz também. É verdade. Inclusive, esse segundo trabalho que eu vou falar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, foi um laudo que eu fiz extrajudicial e que envolveu, além do engenheiro civil, que no caso fui eu, a contratação do engenheiro eletricista, porque tinha muita situação que envolvia a parte de eletricidade, que é esse caso aqui. Então, primeiro eu apresentei para vocês um laudo judicial, agora eu vou passar um laudo extrajudicial, vamos colocar assim, que foi um condomínio que me contratou para fazer um trabalho, uma avaliação de como estava. Eles têm um quiosque, são vários torres, e eles têm acesso à praia, uma praia reservada, e ali eles têm um quiosque. E esse quiosque estava praticamente detonado, né? Então, eles queriam saber o nível que estava o quiosque, se podia ser aproveitado ou não, e aí a gente foi chamado para fazer o trabalho nesse lugar. Foi um laudo de vistoria, ou seja, um laudo só de constatação. Nesse caso, eu ainda fui um pouco além, porque eu falei que o prédio não tem valor nenhum, teria que ser todo demolido, mas teoricamente eu nem precisava ter chegado a tanto. É que a situação era tão ruim que eu acabei com o quiosque da praia. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, para vocês terem... Tá gozado, eu não consigo aumentar aqui agora. Tá aqui, peraí. Da mesma forma, olha, preliminares, como eu falei, o laudo qual o objetivo do laudo? Foi uma vistoria efetuada no equipamento de lazer denominado quiosque de praia e afins da Associação de Condomínios tal, que ficava no morro, aí numa região aqui do estado de São Paulo, tal, à beira-mar. Então, está aqui as considerações gerais. A vistoria foi no dia 9/10/2019. Caracterizamos a região, aspectos físicos, uma topografia acidentada, área pertencente à Mata Atlântica, com árvores nativas, vegetação abundante e cachoeiras, melhoramentos públicos, tinha rede de água e esgoto, rede de energia elétrica, tudo foi
são as características particulares da região, depois especificamente do empreendimento. Tem coleta de lixo, tem potencial, o potencial econômico é população de poder aquisitivo médio e alto. Aí eu falo do condomínio em si, que são 3 blocos independentes, localizados no morro tal, dentro de uma área de preservação ambiental, faz parte do empreendimento a ampla área de lazer, com jardim, churrasqueiras. Aí tinha lá a foto do condomínio, da região, foto do condomínio, e aí vamos lá exatamente onde eu tinha que fazer, onde eu tinha que atuar. Do equipamento de lazer de praia, quiosque de praias e afins. Trata de um equipamento de lazer pertencente exclusivamente ao condomínio tal, localizado junto à praia. Ele serve de apoio aos condôminos, tal, e aqui está o famoso quiosque, tá? E aí eu vou discutir, eu vou colocando aqui a chegada em cima do morro, e aqui tem um medidor físico, trifásico, que fica aqui nessa região, né? Aí você, para cá, não sei se vocês têm um mouse, onde está esse carro aqui, você desce o morro para chegar na praia. Aí eu mostrei como estava o medidor, a descida dele, como se fosse uma serrinha pequena, vai descendo. Tubulação feita com tubo corrugado, não faz nenhum sentido exposto ao relento. Olha, absurdo, com fio solto. E olha, a caixa aberta de passagem, olha, no estado que estavam as coisas. Ó. Tubulação passando, o teto do quiosque, a praia lá no fundo, aqui a área do quiosque, aqui uma fissuração importante numa área de balanço, que era essa área de balanço, tá? Uma vigazinha de concreto. Aí é uma entrada embaixo disso aqui, embaixo daqui tem uns vestiários, embaixo do quiosque. E aí que é essa porta. Aí lá dentro tem uma bateria de chuveiros, eles guardam as cadeiras e tal. Aqui, a bateria de chuveiros, a gente fez vistoria. Aqui, telha solta, ó, pingo de água. Olha, instalação ligada direto, sem nada. Falta de disjuntor do DR sem funcionar, que é o diferencial residual. Fio, cabo desencapado, e aí vai, tá? Então, esse é um laudo. E aí nós fomos verificando tudo, o estado do interior do quiosque, vejam que era uma coisa imprestável, tá? Totalmente imprestável. E isso gerou, no fim, isso o que eu queria ter, tá vendo? Você vê que aqui, por exemplo, aqui o batente, você vê que tem parte civil misturada com parte de elétrica, tá? E no final desse trabalho, aí tem todas as citação das normas, tudo que estava irregular, nós citamos as normas, tal, dos condutores elétricos, o que não atendia, o que não mantinha conformidade, e definição da conduta. Nós mandamos demolir e refazer toda a área de atendimento do quiosque, revisão de todo o sistema de vigamento em concreto, manutenção de todo o piso do deck de madeira, lixamento e posterior, proteção com verniz e outro produto adequado, demolição do quiosque, revisão das instalações hidrossanitárias, substituição de pisos e assim sucessivamente. Tal. Conclusão, falamos que tinha alguma parte, a parte de hidráulica de elétrica tinha alto risco e demandam intervenções a curto prazo, e o deck era mais de médio prazo. E aqui fica o importante, foi um laudo assinado em conjunto, por mim, engenheiro civil, e pelo engenheiro eletricista aqui do lado. Tá? Então, é importante, quando você não tem expertise para tudo, você faz, como a engenheira Andréa comentou, você faz o uso do profissional adequado para a área. E aí entra o engenheiro de produção, como a gente tinha falado em outras situações. Tá? Agora vamos lá voltar, vou tentar mostrar o último laudo. O último laudo é um laudo simples de avaliação. Guilherme, posso só te perguntar? Quando Por favor. Fazer uma vistoria,
Não nesse caso que você estava indo analisar bem, mas eu vou fazer uma avaliação e eu vejo que o imóvel está em risco de segurança dos usuários. Eu tenho que colocar isso no meu laudo? Ah, com certeza, com certeza. Com certeza tem que colocar. Tem que colocar e tem que apontar e falar que é risco alto e inclusive, você tem que sugerir até que as pessoas saiam do imóvel imediatamente. Entendeu? Deixa eu só complementar mais uma informação. No caso de risco, o engenheiro ou o arquiteto que faz a vistoria, ele tem obrigação de informar. Porque se ocorrer algum sinistro no local e for constatado que foi feita uma vistoria por um técnico habilitado, inclusive remunerado, e que não atentou ao fato de comunicar ao proprietário ou ao responsável pelo imóvel, ele pode ser acionado, inclusive criminalmente, por falta de perícia, de responsabilidade. Muito bem lembrado. A engenheira Fabiana, ela é conselheira do CREA, então ela tem, além da expertise da perícia, ela ainda conhece bem de legislação e das suas penalidades no caso do perito não conseguir fazer a coisa certa. Por último, eu estou mostrando para vocês um laudo de avaliação, tá? Um laudo judicial de avaliação, da mesma forma, preliminares. Qual o objetivo desse laudo judicial? O objetivo foi a determinação de valor do mercado do apartamento número 63, localizado no 6º andar do edifício tal, que fica na cidade de Santos. Da mesma não entrou forma... o laudo. Não entrou? Não. Deixa eu ver de novo aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Deixa eu só tentar ver aqui de novo. Entrou agora? Agora entrou. Entrou? Entrou, Guilherme. É o último aqui. Eu estava apanhando com esses... Eu tinha colocado o hiperlink, mas aí não funcionou muito bem. Vamos lá. Então, laudo de avaliação de um apartamento. O objetivo do laudo é a determinação do valor de mercado do apartamento número 63, do edifício tal. Então, a vistoria foi realizada no dia tal. Segunda parte, vistoria, levantamento de dados. Como sempre, todo o laudo, tanto de perícia quanto de avaliação, tem toda aquela sequência. O perito foi lá no dia 9 de janeiro de 2012, entrou no imóvel, viu seu estado de conservação, suas características construtivas e ainda tirou fotografias. Aí nós vamos situar o imóvel no entorno. Ele situa-se na quadra fiscal tal, do setor fiscal, ele é integrante da zona, no caso era a zona da Orla, aqui de Santos, né? É um edifício próximo da praia. A região tem todos os melhoramentos públicos normais, como pavimentação, passeios, guias, sarjetas. E a região geoeconômica tem características residenciais e de comércio. Aí, depois de fazer um apanhado geral, como foi nos outros dois laudos, nós vamos para as características particulares do imóvel em si. O edifício está constituído por área de terreno, que está no meio de uma quadra, com a superfície aparentemente firme e seca, com formato regular, com testada ou frente para a avenida tal, e possui as suas descrições na convenção condominial. Aí vamos falar da benfeitoria, né? Porque é um apartamento. Então, tem terreno e benfeitoria. Tem uma parte do terreno e a benfeitoria. São unidades habitacionais, autônomas, integrantes do condomínio, edifício tal, e o objeto do trabalho era o apartamento 63. Aí nós vamos descrever o apartamento 63. Ele tem uma área construída de 94,17 metros quadrados, e ele tem lá uma sala para 2 ambientes, com piso cerâmico, pintura látex, tem um hall de distribuição, tem um dormitório, tem mais um dormitório que é uma suíte, um banheiro da suíte, cada um descrito e depois com fotografia. Cozinha, área de serviço, quarto pregada. Aí depois enquadramos ele num padrão construtivo, pegamos a idade dele e aí vamos fazer os cálculos. Os cálculos vão ser baseados no método, no caso aqui, no método comparativo direto, e a gente cita
as normas, vai ser feito por inferência estatística. Olha lá, você tem que citar sempre aonde você está se baseando para fazer seu trabalho. No caso, eu me baseei nas normas de avaliações de imóveis urbanos do IBAP São Paulo, na norma de avaliação de bens, a parte 1 da 14653 e na parte 2 da 14653. Aí tem todo as variáveis que eu adotei para fazer o meu cálculo, foi setor, indicava o bairro, o setor onde estavam as amostras, a área total das pesquisas, o padrão depreciado de cada pesquisa, se a amostra possuía elevador ou não, o ano da perícia, se caso eu precisei fazer uma variável temporal, também não vou entrar nesse mérito, mas eu falei que a pesquisa de 2009 ela ia chamar de 1, 2010, 2, 3 e 4. E aí foi feita uma pesquisa com 47 elementos que chegou numa equação de tendência dessa. E aí tem toda uma discussão, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui é um tratamento científico de inferência estatística, ou seja, por exemplo, isso aqui explicava bem quanto o setor fosse mais longe da praia, menor valia o imóvel. O padrão depreciado, quanto melhor fosse o padrão, mais caro o imóvel era. A existência de elevador ou não existência de elevador. Sem elevador, vale menos, com elevador, vale mais. Quanto a pesquisa mais nova, o imóvel ia se valorizando, ou seja, a pesquisa mostrava uma tendência positiva. E a área, quanto maior a área, maior o valor do imóvel. No caso aqui, eu estava trabalhando com o valor total. E aí eu fiz todas aquelas contas, botamos aí, não vou entrar nesse mérito, chegamos numa equação onde os resíduos eram poucos. Estatística é uma coisa muito importante para quem não der muita bola para estatística, é bom dar, porque quem for trabalhar com avaliação de imóveis, estatística é muito importante. E aí chegamos no valor do imóvel de R$213 mil. Tá? Sempre para uma data base, no caso, janeiro de 2012. Aí teve uma relação de anexos, que são as fotografias que eu não juntei, pesquisa imobiliária, e as fotografias estariam aqui, a pesquisa imobiliária que eu adotei lá na época, e o tratamento estatístico que eu fiz para chegar no valor. Tá? Então, pessoal, era isso aqui. Deixa eu tem voltar pergunta. Tem uma pergunta aqui. Tá, deixa eu só voltar aqui para o... Deixa eu só tentar voltar aqui para a coisa, para a nossa... Tá, aqui, vamos lá. Quando o profissional é acionado por algum tipo de denúncia, fiscalização, como o arquiteto ou engenheiro é contratado, como, por exemplo, no caso do quiosque? Na verdade, Guilherme, acho que a pergunta é como que você foi chamado no caso do quiosque não judicial? Teve fiscalização? Como que... porque, quando o profissional é acionado por algum tipo de denúncia, fiscalização... Sim. Então, assim, você foi contratado por quê? Porque teve fiscalização na obra e você foi chamado ou não? Qual que foi Esse caso específico, existe uma ação sendo movida pelo SPU, porque aquela área é uma área de marinha. Então, eles estão querendo... só que esse quiosque está lá há mais de 20 anos. Então, é uma briga entre o Serviço de Proteção da União, né, querendo que essa área, esse quiosque seja totalmente demolido e não se coloque nada no local. E os moradores do condomínio estão alegando que, por estarem lá há mais de 20 anos, como se fosse quase um uso-capião, eles teriam direito a continuar lá. E aí eles estavam propondo para o SPU que fosse feita uma avaliação isenta de como estava o estado para poder melhorar o estado do quiosque para poder funcionar normalmente, tá? Sem que precisasse ser demolido para a restituição da mata nativa lá, porque ali é uma área de proteção ambiental. Mas nada impede, o contratante pode ou não ser instado por uma fiscalização para fazer um laudo extrajudicial. Às vezes, um síndico de um condomínio tem um problema específico lá, apareceu uma trinca que ele ficou preocupado numa reunião
condomínio, eles acharam que deveriam fazer um laudo para saber o que estaria acontecendo no local, eles contratam empresas que fazem esse tipo de serviço, não necessariamente por conta de uma fiscalização. Mas, geralmente, aqui, como nós falamos em Brasil, geralmente as pessoas só se movimentam quando estão sob fiscalização, né? Algum tipo de fiscalização. Eu acho que eu respondi. Se alguém quiser complementar... Eu queria só acrescentar que, às vezes, como que o profissional é acionado, né? Existem diversas demandas, não só judiciais. Tem essa também que o Guilherme pontuou, que é do síndico preocupado com o condomínio. Muitas vezes o imóvel, o prédio está lá terminando seus 5 anos de garantia e aí precisa fazer um levantamento de todos os problemas do imóvel para mandar para a construtora devido ao prazo de garantia estar expirando. Tem briga de vizinho, são tantos motivos que pode acionar um perito extrajudicialmente, inclusive, que não vai faltar trabalho, não. É briga de vizinho, é problema com a construtora, é problema com o profissional. Às vezes a pessoa faz uma reforma, contrata um engenheiro ou arquiteto para fazer uma reforma, quando entrega não é satisfatório, aí o proprietário quer contratar uma opinião de um perito para levantar todos os problemas da obra. Enfim, são inúmeras, né, Guilherme? Tem mais uma pergunta aqui, do Guilherme Donizete. Existem softwares especializados em avaliações de imóveis? Existem alguns softwares. Eu trabalho com eu prefiro não dizer o nome dele, mas existem alguns softwares, sim, que fazem esse tipo de... Na parte tanto de... Porque existem, basicamente, duas principais metodologias de cálculo de avaliação, que é o tratamento por fatores e a inferência estatística. Existem outras, que é rede neural, análise envoltória de dados, mas essa é de maior complexidade, se prestam mais para cálculos de plantas genéricas de valores ou coisa que vale. A parte tanto para tratamento por fatores, como para metodologia científica da inferência estatística, existem sim no mercado softwares que se prestam a esse tipo de trabalho. A Caixa Econômica, que é um dos maiores contratadores de peritos nessa área de avaliação, ela tem o dela lá, que particularmente é o que eu uso. Tá? Desculpa não poder falar o nome, eu acho que é um pouco antiético. Mas é bom falar também que muitas das avaliações que é feito por tratamento de fatores, que é uma das metodologias e ferramentas que a gente usa, é feito no Excel. Eu, exatamente, sinceramente... Eu completo, você tem razão, eu completo. Até inferência estatística, você tem a ferramenta do Excel para poder fazer. Tá? Não necessariamente um programa... O programa é um facilitador, mas você pode, você tem a ferramenta, você vai lá no Excel, ferramentas estatísticas, tem lá a inferência estatística, ele calcula a linha de tendência, ele te joga o R2, ele te dá o coeficiente de correlação e de determinação. Da mesma forma, o tratamento de fatores. Inclusive, fazendo propaganda, o IBAP tem um curso muito bom de tratamento por fatores e de inferência estatística. O de tratamento por fatores é feito por planilha de Excel. Recomendo para todos. Do engenheiro Capelano, que é o nosso presidente. Inclusive no IBAP, né, Guilherme, existem estudos, que é o estudo, o famoso VEIO, né, que é Valor de Edificação de Imóveis Urbanos, que auxilia muito. Sim, e que todos esses macetes, vamos dizer, né, essas ferramentas que a gente desenvolveu estão disponíveis, inclusive gratuitamente. Para aprender, realmente é necessário, eu acho, pessoalmente, que um curso, pelo menos o curso básico de avaliações, para dar uma orientada seria bem importante. Verdade. Esse estudo de valores de venda, o EVV, existem 2 no Brasil, né? Esse estudo, a norma da BNT falou que ela fala, e a do IBAP também, que
que todos os municípios teriam que fazer o próprio, né? O próprio estudo, porque cada região, cada cidade tem suas particularidades. No caso, para calcular esse tal de EVV, Estudo de Valores de Venda, é para se calcular, é uma metodologia de se calcular benfeitoria de uma forma mais rápida do que se fazer um orçamento analítico. Então, existem, modéstia à parte, existem 2 cidades que têm isso, São Paulo e a minha querida Santos. Tem uma última pergunta por causa do adiantado da hora, Guilherme. Eu tentei, a Natália mandou uma pergunta, se a pessoa como profissional perceber um laudo incorreto, deve ser feito alguma coisa? Pedi para que ela explicasse melhor, mas como acho que ela não viu a pergunta, eu acho que ela está se referindo, porque como eu falei que quando vai na obra e não se manifesta, existe uma responsabilidade. Então tá. Se você, como profissional, vê um laudo incorreto, eu entendo, né, que incorreto pode ser também pelo seu entendimento, né? Mas, enfim, se você está falando de laudo de avaliação, eu não sei como que esse laudo chegaria a você, para começar, né? Esse laudo incorreto chegou para você verificar? Se chegou para você verificar, você tem que informar que existem inconsistências ou qualquer tipo de erro. Agora, se chegou por você aleatoriamente, porque alguém te forneceu, eu não faria nada. Porque o profissional contratado, inclusive o profissional contratado para fazer aquela perícia, ele é responsável pelo conteúdo do que ele forneceu, né? Então, assim, se você tiver sido solicitada a verificar, é uma obrigação sua. Agora, um laudo que chegou aleatoriamente na sua mão, que não foi requerido a você, se não for de um conhecido, não vejo por onde que possa... Né, Guilherme? Verdade, nós somos que nem o Supremo Tribunal Federal, trabalhamos sob provocação, né? Temos que ser provocados ou contratados para tal, né? Senão não faz nenhum sentido. Como a engenheira Fabiana falou, existe todo laudo requer uma notação de responsabilidade técnica, uma RT, e ali você está chancelando o trabalho que você executou. Então, Aí o Marco Gandolfo perguntou, e a imagem da classe como fica? Bom, eu acho assim, se você quiser oferecer o seu serviço para a pessoa que recebeu, é que a gente tem que ser ético também, né? Você não pode pegar um laudo de um profissional colega seu e sair falando que está errado para a pessoa que contratou, para começar, né? Vamos ser ético, existe aí a livre concorrência, mas tem que ter uma ética nessa situação. Se você quiser oferecer o seu serviço para o proprietário, alertá-lo de alguma coisa do contratante, fica à vontade, né? Fique à vontade. Mas eu não saio buscando, porque se você sair procurando, você vai achar. Se você sair procurando laudo para ver se está bonito, se está bem feito, você vai achar, porque profissional em todas as áreas, profissionais bons e ruins existem, né? Então, a menos que isso tenha vindo para você a pedido ou você tem algum interesse ali, eu acho que mereça intervir. Caso contrário, eu não saio procurando problema, né? E nem saio atacando o colega, que eu também não acho muito correto. Eu, no teu lugar, talvez procuraria o colega e tentaria dar um toque para ele. Ó, você não verificou isso aqui, né? Porque eu sou muito de parceiros, né? Acho que nós, engenheiros e arquitetos, nós temos a livre concorrência, mas a gente também tem que ter uma parceria, né? Porque hoje ele que está no problema, amanhã pode ser você. Pelo menos é assim que nós somos no IBAP, né? Nós somos muito parceiros lá no IBAP e a gente costuma sempre, antes de tomar qualquer tipo de providência, chamar o colega e conversar. Isso é bom no IBAP, porque o perito ele é muito solitário, né? Ele trabalha muitas vezes sozinho. Eu trabalho sozinha, como pessoa física para o judiciário. Então, assim, eu vou para o IBAP exatamente por isso, para trocar conhecimento, para pegar opinião, e os colegas estão lá e são super de boa vontade, até para auxiliar em alguma questão técnica. Existem as câmaras técnicas também, desenvolvimento de estudos, mas, enfim. Passo a palavra aí, Guilherme. Se quiser complementar, fica à vontade. Não, acho que tá perfeito.
O objetivo nosso, a gente tentou, na medida do possível, fazer uma apresentação para pessoal do curso de graduação. Então, a gente tentou ser um pouco genérico, não entrar muito a fundo nos temas, para evitar também que parece que tem até aluno de primeiro ano, então, para evitar algum problema de falta de interpretação. Mas é uma carreira maravilhosa, a área de perícia. Tem uma última. Eu falei que era a última, Guilherme, mas apareceu uma aqui. Se não cortarem a gente, você percebeu que a gente vai longe, né? É verdade. Acho que o professor deve estar lá pensando, meu Deus, eles não vão finalizar isso nunca. Não, já finalizamos. Tem pergunta, eu não consigo ficar quieta, entendeu? Como vocês veem o mercado na vistoria de fachada de edificações? André, fala você agora. Assim, para nós, quando chega esse problema, é porque virou perícia, né? E eu sei que há uns 3 anos atrás, teve uma marca de cerâmica de fachada que ela produzia uma cerâmica que ela absorvia água e essa cerâmica ela não aderia na fachada. Então, ela começou a cair. E isso aconteceu em vários prédios de São Paulo. Então, agora nisso, está precisando muito a vistoria de fachada. Mas, assim, na perícia judicial, a gente não pode focar em uma coisa só. Como o Guilherme já falou, a gente é um clínico geral. A gente tem que saber um pouco de cada coisa. A gente não foca em só uma coisa. A gente foca em várias coisas paralelamente para poder ajudar o juiz no deslinde de várias causas. A perícia judicial, no meu ponto de vista, ela é boa porque cada dia a gente tem uma situação diferente. Então, não existe monotonia. Cada dia é um caso novo. Só para complementar, é interessante que a engenheira Andréa falou, eu já, nesses meus anos de perícia, eu já fiz perícia de tudo que é possível. Eu já avaliei ilha oceânica, como falei para vocês, já avaliei shopping centers, já avaliei fazenda no Mato Grosso, já fiz perícia em prótese de silicone, que veio do navio, já fiz perícia agora está me fugindo, bom, já fiz perícia de tudo que é tipo de coisa, desde brinquedos, já fiz uma perícia de brinquedos, que uma criança tinha sido ferida por um brinquedo que veio dentro de um ovo de Páscoa, eu tive que fazer a perícia, ou seja, como a engenheira Andréa falou, cada dia é um dia. Já fiz perícia de emissário submarino, tendo que fazer mergulho e coisas do tipo. Ou seja, é um campo espetacular assim, e desafiador. Tá? Acho que a engenheira Fabiana pode complementar em cima desse slide aí. A gente fecha, eu agradeço muito aí a oportunidade, o IBAP. A gente, como IBAP, agradece muito a oportunidade aí. E com a palavra, a engenheira Fabiana, nossa diretora de eventos. Bom, com relação aqui à parte financeira, que foi também uma questão, isso vai muito do profissional, né? Existem pessoas bem-sucedidas em qualquer área, em qualquer campo, e pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas. Eu acho que o importante é você se aprimorar. Uma coisa que eu não consigo sair dessa palestra sem falar, apesar de nós sermos clínicos gerais, não deixem de estudar nunca, sabe? Eu acho assim, eu me formei em 2001 e de lá para cá não parei de estudar. Isso é muito importante. Se você acha que a área de vistoria de fachada, perícia de fachada, dá para se aprofundar, invista. Estudo sempre é investimento. E sempre tem um profissional que vai precisar de uma perícia. Se cair uma perícia de alguma área específica para um profissional, ele vai buscar um especialista, pode ser você a pessoa indicada, porque você fez o seu nome em cima daquilo, né? E, enfim, pós-graduação, cursos avulsos, cursos do IBAP, nós temos alguns que são bem conceituados, lógico que eu vou puxar a sardinha para o IBAP, mas com certeza na faculdade deve ter educação continuada, deve ter curso de pós-graduação para as áreas de interesse, isso é essencial e espero, assim, que aguardo vocês lá no IBAP também, para uma visita, para nos conhecer assim que passar a pandemia, mas antes disso pode
participar dos nossos eventos online. Nós temos algumas palestras no YouTube, que já foram feitas em forma de webinar, de assuntos bem interessantes, tanto de avaliação quanto de perícia. Nós temos o nosso canal do YouTube. E eu gostaria até que vocês passassem a seguir o IBAP São Paulo, para saber o que está acontecendo, de repente, algum assunto de interesse pessoal ou coletivo. O IBAP está à disposição da faculdade, dos alunos, para o que for necessário. Espero que aqui a gente tenha conseguido passar um pouquinho do que é a nossa rotina, né, de perícia, apesar de que o que foi passado aqui não é nem 1% do que pode acontecer, que a área pericial, para quem não gosta de monotonia, é um prato cheio, né? E agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada. Professor Guilherme. Muito obrigado pela presença de vocês, Guilherme, Fabi, Andréa. Acho que é importantíssimo esse contato dos alunos com uma instituição tão renomada, né, e que eles possam procurar, né, investir nessas pós-graduações, né, investir no currículo deles em relação àquilo que eles estão buscando, né, desde que seja na parte de avaliação, fachada, parte de máquinas, equipamentos, parte topográfica, né, desmembramento de lotes e etc, entre outras coisas que nós temos aí, que é uma área tão vasta, né. Gostei muito do professor Guilherme Braga mostrar para a gente alguns laudos, pelo menos um pedacinho, 1% aí, né, do que pode ser feito dentro dessa área, né, e tenho certeza que plantou uma sementinha para os alunos da FIB, de arquitetura, da engenharia de produção e da engenharia civil, principalmente, aí, que está com a gente, né. Então, só tenho a agradecer vocês a presença, espero que eles invistam na carreira e procurem realmente esse, vamos dizer assim, esse... Tá falhando, Guilherme. Atualização, né, na carreira, né, que eu acho que é necessário, um probleminha no computador. Tava... Vocês. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau. Olha, vocês são o futuro. Eu já estou pendurando minha chuteira. A engenheira Fabiana e a engenheira André ainda são jovens. O engenheiro Guilherme também é jovem. A minha filha já trabalha comigo. Ela é formada em engenharia civil há 4 anos. Eu estou pendurando a chuteira. Espero que vocês me substituam muito melhor do que eu fui. Bom, gente, boa sorte aí para todos aí, viu? Engenharia e arquitetura é para poucos, viu? Nós somos fortes. Abraço, gente. Obrigado, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Tchau.